Questão número 5 é uma questão de análise combinatória. Olha só, vamos ver o enunciado aqui. Duas instituições financeiras, quer dizer, bancos, né? Fornecem senhas para seus clientes construídas segundo os seguintes métodos. Aqui é primeiro banco e segundo banco. Então, a primeira instituição, como é que ela faz para criar uma senha? Essa senha é formada por 5 caracteres distintos. Isso aqui é muito importante nos problemas de análise combinatória. Você tem que ver se os elementos que você usa para formar lá o que ele pede, no caso aqui uma senha, se eles são distintos ou não. Ou seja, se pode haver repetição ou não. Aqui nesse caso, como ele falou que são 5 caracteres distintos, então você não pode ter repetição. Você não pode ter, por exemplo, 5522. Não pode ter repetição. 4421 também não pode, porque tem a repetição do 4 aqui. Tem que ser números distintos, né? Algarismos distintos. Tá, então a primeira instituição usa 5 caracteres distintos formados por elementos desse conjunto aqui. São elementos o quê? São algarismos de 1 a 9, né? Tá, então essa primeira instituição, como é que a gente vai formar uma senha? Nós vamos escolher 5 algarismos distintos desse conjunto. Tá, então para calcular isso aqui, como é que a gente faz? Nós fazemos as escolhas aqui e vamos multiplicando, né? Por exemplo, o primeiro algarismo, o primeiro elemento aqui dessa senha, eu vou escolher um desses 9 elementos aqui. São 9 elementos, ó, algarismos de 1 a 9. Eu tenho 9 escolhas. Depois que você fizer a escolha do primeiro algarismo, quantas escolhas você vai ter para o segundo? 8. Você não pode mais escolher todos, né? Aquele que você escolheu, você não pode escolher de novo. Então agora só sobraram 8 escolhas. Para o terceiro vão sobrar 7 escolhas. Para o quarto vão sobrar 6 escolhas e para o quinto vão sobrar 5 escolhas. É sempre um a menos, né? Agora é o seguinte, você normalmente não precisa multiplicar isso tudo, porque o que ele pergunta é alguma coisa que você não precisa ter esse produto. Você vai simplificar um pelo outro, né? Vai cortar. Olha, a segunda instituição também usa 6 caracteres distintos. Todo mundo aí distinto, quer dizer, você não pode ter repetição. Tá, são distintos formados por 2 letras. 2 letras, começa com 2 letras. Ó, 2 letras dentre as vogais na primeira e na segunda posições da senha, seguidas por 4 algarismos. 4 algarismos, 1, 2, 3, 4. 4 algarismos dentro entre os elementos do conjunto 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá, então aqui você tem que escolher 2 vogais, não é isso? 2 letras dentre as vogais. Olha, você tem 5 vogais. Aí você escolhe a primeira vogal, que é o primeiro caractere aqui, né? E aí você escolhe o segundo, que também tem que ser uma vogal. Você agora vai ter 4 escolhas para a vogal que você vai colocar aqui, porque uma já foi escolhida e você tem que ter caracteres distintos. Não pode ter repetição. Tá, agora esses outros 4 aqui, você vai escolher algarismos de qual conjunto? Ó, esse conjunto aqui tem quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então você tem 7 escolhas para colocar o algarismo daqui. Como tem que ser distintos, você vai ter 6 escolhas para cá, 5 escolhas para cá e 4 escolhas para cá. Então isso aqui é o número total de senhas que você pode criar, segundo aqui o critério do primeiro banco. Isso aqui é o número total de senhas que você pode formar usando o critério do segundo banco. Tá, então eu já tenho essas quantidades. Para comparar a eficiência entre os métodos de construção de senhas, medindo sua maior ou menor vulnerabilidade, foi definida a grandeza chamada força da senha. De forma que, quanto mais senhas puderem ser criadas pelo método, mais forte será a senha.
Tá, então se você tem uma quantidade maior de combinações, a senha é mais forte. Com base nessas informações, pode-se dizer que, em relação à segunda instituição, a senha da primeira é o quê? Eu tenho que comparar essa aqui com essa. Essa em relação a essa. E aqui estão as opções, 10% mais fraca, 10% mais forte, mesma força. O que seria a mesma força? Seria se você tivesse a mesma quantidade de senhas aqui e aqui. Tá, então para comparar essa aqui com essa, qual que é a mais forte? Você vai fazer a divisão desse por esse. Se der igual, quer dizer que elas têm a mesma força. Se der maior que 1, quer dizer que essa aqui é mais forte que essa. Se der menor que 1, quer dizer que essa é mais fraca que essa. E essa quantidade vai te dar essa porcentagem aqui, né? Então vamos fazer essa divisão, é só dividir isso por isso. Ó, eu vou fazer primeira dividido pela segunda. Tranquilo isso, né? Olha só, vai sair simplificando aqui o 7, o 6, o 5. Aqui a gente tem o 8, aqui a gente tem 4 vezes 4. Então aqui eu vou simplificar. Bom, eu tenho 8 e aqui eu tenho 4 vezes 4. Quando a gente simplificar vai dar o quê? Vai sobrar um 2 aqui, né? Então quem é que sobrou? 9 no numerador e no denominador sobrou o quê? 5 vezes 2, que é 10. Tá, então digamos assim, a proporção entre a força da primeira senha e a força da segunda senha é essa aqui, 9 sobre 10. 9 sobre 10, que é a mesma coisa que qual porcentagem? 90%, né? Então a gente diria que o primeiro método tem uma força menor do que o segundo método. Essa força é apenas 90%. Ela é mais fraca, né? Então, o método do primeiro banco, o primeiro é 90% do segundo. Quer dizer, é mais fraco. Só que você tem que, além de falar se é mais fraco ou mais forte, tem que dizer a porcentagem. Qual é a porcentagem? Olha, se esse camarada aqui é 90% desse, ele é quanto por cento a menos? É 10% a menos, 10% menor. Claro, 90% é 10% a menos do que 100%, né? Tá, então o método do primeiro banco é 10% mais fraco. Olha aqui, ó, 10% mais fraco, resposta correta, letra A de alfa.